Olá, tudo bem? Boa noite. Boa noite, irmãos. Alegria estarmos novamente na casa do Senhor, aqui hoje na casa da Paula, mais especificamente, para voltarmos a falar desse tema por demais importante, né? Avivamento. Amém. Vamos estar dando um tempinho para o pessoal ir entrando. A Antônia já conseguiu, o Paulão ainda está. Ah lá, quem está ali. Boa noite, tudo bem? Olá, tudo bem? Tá congelado aqui. Boa noite. Então, só que os comentários, acho que está desligado ou não, Tom? Os comentários No meu aqui tá ligado. Tá funcionando? Oi, minha irmã, tudo bem? Aline, tudo bem? Aline, Maristela. Ó, dona Maristela. Alegria estarmos novamente na casa. Aí. Tudo bem, gente? Tudo certo? A gente vai estar falando novamente de avivamento. Aí vão falando aí pra gente como que tá. Vamos dando um retorno. Hoje estamos aí com um microfone novo. Então, vocês vão nos dando um retorno, se isso ficou melhor, Sim. Como é que vocês estão sentindo aí com relação às aulas anteriores, se tá mais viável o som, tá? Enquanto a galera vai entrando aí. Amanda também tá aí. Eu não tô conseguindo ver os comentários. Seu Wilson, Dona Neuza também entrando, o Paulão já está conosco. Deixa eu ver se eu consigo mexer aqui. Não é isso. Aqui, vê aqui, comentário. Deixa eu tirar daqui. Amanda também. Sim. Um abraço, irmãos. Obrigado aí pela fidelidade de vocês aí de estarem conosco. Sim. Nesse tempo aí. Vamos falar aí sobre esse tema. E hoje mais especificamente sobre quem, Paula? Qual história, qual o grande avivalista aí que nós podemos tratar hoje? Hoje a gente vai falar sobre Billy Graham. Vamos vir um pouquinho mais para a atualidade, né? Para estar falando de Billy Graham. Estou tentando ajeitar aqui, gente, só um minutinho. Não sei porque eu não estou conseguindo ver ali os comentários, mas eu estou vendo aqui no outro celular. Amém? E aí, como que o pessoal tá? Tudo jóia? Tudo bem? Vamos lá? Vamos estar iniciando com uma oração? Amém? Amém. Deus, mais uma vez, Senhor, estamos aqui, Pai, na Tua presença, Senhor, e pedindo que o Teu Espírito Santo nos conduza, Senhor, esteja conosco, sabe, fale aos nossos corações, o coração de cada pessoa que está ouvindo, Senhor, para que realmente seja, Pai, um tempo de conversarmos, Senhor, sobre a Tua Palavra e principalmente sobre esse tema, Senhor, de avivamento, que a gente realmente possa entender o que está no Teu coração, Pai. Fala conosco, Senhor, compartilha o Teu coração conosco, Pai. Assim, Senhor, nós realmente conseguiremos entender aquilo que o Senhor tem e quer para as nossas vidas. Obrigada, Senhor, pelo dia, obrigada por cada vida que está aqui conosco. Senhor, nós te agradecemos e entregamos esse tempo nas Tuas mãos, Senhor. Amém, Deus. Amém. Bem, gente, vamos lá. Quem que vai falar? Tem o Roger também. Oi, Aline, tudo bem? Entrou, o Valdir, O o Sérgio, a Aline. Sim, a Aline continua com a gente firme e forte. Lá na Alemanha As duas Aline estão aí hoje. Na Alemanha meia-noite, mas eu falei para ela que eu não abro mão, que ela tem que estar com a gente. Então a gente vai falar sobre Billy Graham hoje, né? Um abraço a todos vocês, viu, amados? Uma história mais recente, né? Sim, que a gente... Sim. E até uma história que eu acho que a grande maioria dos cristãos tem ou ouviu falar, pelo menos, de Billy Graham, né? Sim. Não só porque é uma história muito recente, mas Billy Graham viveu aí 99 anos, então o falecimento dele agora se deu em 2018. Sim. Então é algo muito recente mesmo, né? Então ele, podemos dizer até que ele atravessou aí, na minha opinião, até mais de um período aí de avivamento, né? Uma pessoa que conhece muito, né? Que passou por muitos
muitos estágios, na verdade, do avivamento, né? E foi muito importante. Talvez a gente não tenha tanta noção aqui no Brasil de quão importante ele foi quando você realmente vai ler toda a história dele, né? Sim. Então, Billy Graham, né? Ou William Franklin Graham Jr., né? Que é o nome dele, nasceu em Charlotte, né? Montreal, em 1918 e faleceu, como o Eric disse, em 2018 agora, né? O que a história conta é que pessoalmente talvez ele seja o pregador que mais conseguiu atingir pessoas, né? A sua equipe conta de 2.500.000 pessoas terem respondido ao chamado que ele fazia no culto, Eric, que esse legado ficou pra gente, né? De dar um passo à frente. Né? Ele fazia isso nas cruzadas, né? Deu um passo à frente para aceitar o Senhor Jesus como Salvador, né? Em 2008, a equipe dele, né? Ele teve tanto, né, rádio e televisão, né? Chegou a haver 2,2 bilhões de pessoas tendo acesso, né? É interessante, né? Porque numa época onde ele pegou a transição tanto do rádio quanto da televisão. Sim. E ele chegou a ser bem conhecido em ambos os meios. E depois, mais adiante, até por causa da idade dele, até na internet dele, a internet hoje ainda tem pregações, e se você ouvir as pregações dele, continuam falando conosco mesmo após a passagem dele, né? Sim. E o legal é que ele realmente, se a gente for pensar em 2 bilhões de pessoas, é muita gente, né? É muita gente que realmente ele foi atingido, né, através das pregações dele. Então ele se formou, ele começou numa faculdade normal, não deu conta, quase foi expulso da faculdade, e depois ele foi para uma faculdade de teologia, né? Em 1937 ele já foi ordenado, né, no ministério com 21 anos. Sim. Volta ao que você falou semana passada, né? De jovens realmente terem, né, esse chamado e realmente não entender como tá perdendo tempo, né? Ou tá, eu tô perdendo meu tempo, não. Realmente, quando os jovens Deus chama, né? E se você contabilizar que ele viveu 99 anos e você descontar os 16 que ele converteu, a idade que ele tinha quando converteu, são 83 anos de evangelho. Sabe o que é isso? Tem gente que nem chega a 83. Ele evangelizou durante 83 anos, e mais especificamente ele vai entrar na faculdade em 1937, né? Até 2018 são 81 anos, né? Também. 81 anos. Então, você imagina, desde a época que ele entrou na faculdade, 81 anos falando do Senhor constantemente. E veja que o constante dele não era assim, eu vou pregar hoje num lugar, daqui 2 anos eu prego de novo. Não. Se você vê a história dele, Deus usava ele de uma forma tão intensa que esse homem não parava. Segundo estudos, ele pregou, faltou apenas acho que 4 países no mundo inteiro, na terra inteira, que ele não entrou pregar. Talvez o único avivalista, o único pastor que entrou em países, por exemplo, como a Coreia do Norte. Então veja o que Deus pode fazer com o homem, né, Paulo? Sim. E talvez o ouvinte esteja pensando, né, o irmão esteja pensando, não, mas esse era Billy Graham. Será que Deus não pode fazer isso conosco nesses dias? Acredito que se nos dedicarmos, né, como ele fez, talvez fosse possível sim, né? Mas ele realmente tem toda uma história. E o que acontece com ele é que logo, né, daí em 43 ele casa, né, Billy Graham casa em 43. Os pais da mulher dele também eram missionários, né, eles eram da igreja presbiteriana, missionários, e o sogro dele torna-se um grande aliado dele, né, um grande mentor, né, onde ele realmente tira muitas dúvidas. Ele tem realmente o sogro dele como uma pessoa muito próxima a ele. Ele tem 2 filhos, né? 5 filhos, né? Sim. 19 netos e 28 bisnetos. É bastante Agora, gente, eu né? quero dar um destaque, viu, no caso do Billy Graham, para a esposa dele.
talvez vocês não saibam, mas ela era uma companheira, digamos assim, nota 10. Porque no tempo onde se falava muito do homem ficar em casa, ela apoiava ele num todo. Imagina uma mulher com 5 filhos acompanhar o marido e por vezes não acompanhá-lo, e entender que por vezes ele passava por ser um grande evangelista, às vezes 1 mês fora de casa. Então, como trabalhar a mente de 5 filhos, como tentar mostrar que não era um pai ausente, mas sim que estava fazendo a obra do Senhor, né? Como equilibrar isso, como dar educação e ao mesmo tempo não deixar a memória de um pai se apagar. Então você veja que quando nós falamos de avivamento, nós falamos de pessoas, é todo um conjunto que envolve, inclusive a casa, né? Inclusive a esposa, os filhos e tudo mais. Exatamente. Ela, né, chegou, conta a história, né, que ela chegou a ficar meses sem ele na casa, né, e ter todo o acompanhamento dos filhos, e ela entendendo realmente a necessidade do chamado dele, né, eles nunca tiveram problema com isso, né. Sim. E ele foi, né, uma das cruzadas, né, foi um dos eventos evangelísticos que ele fez muito, né. E nessas cruzadas ele falava que não tinha lugar, podia ser na rua, em praça, em estádios. Ele fez muito em estádios devido à quantidade grande de pessoas que acompanhava eles, né? E ele, você colocou, né? São 185 países que a cruzada, 185. Que a cruzada foi, né? Isso nós estamos pensando em cruzadas, tá? Você imagina as pregações de menor porte, né? Eu estou falando aqui das maiores, 185 países. Exatamente. Né? Milhões e milhões de almas ouviram pela boca dele o Evangelho. Né? Para você ter uma ideia, né? Como a Paula falou, calcula-se que entre rádio e TV, eu acho que foram 2,2 bilhões, né? Ou seja, 2 bilhões e 200 milhões de pessoas que ouviram a pregação do Evangelho pela boca de Billy Graham. É muita Se você coisa. pensar, né, que até um tempo atrás você tinha na média de 5 bilhões, talvez, até menos, em determinadas épocas da vida dele. Ou seja, ele pregou quase realmente para o mundo inteiro existente na época. Né? E ele pegou a Segunda Guerra, né? Sim. Foi um período da Segunda Guerra que ele pegou também, quando ele estava na igreja ainda, né, como pastor. Então, toda uma situação, né, alguém perguntou, né, se avivamentos tiveram, né, esse período de dificuldade com doenças. Sim, Billy Graham pegou um desses períodos, que foi a Segunda Guerra também. Inclusive se casou no período da Segunda Guerra, né? Em 1943, a Segunda Guerra vai até 45, né? Exatamente. Vou dar um abracinho aqui para Dona Sueli. Dona Sueli, tudo bem? Muita saudade. A Nani também está aí. A sua irmã colocou mulher sábia. Sim, a palavra fala, né? Mulher sábia edifica o lar, e a tola destrói. E realmente a gente pode ver que isso é muito verdade. A Ruth Bell era o nome da mulher dele. Ruth Bell, exatamente. E é muito interessante esse destaque que a Paula deu, e nós inclusive falamos e frisamos quase em todas as aulas isso, que avivamento não é sinônimo que tudo vai ser 1000 maravilhas. E porque eu e a Paula frisamos isso para os amados, porque muitas vezes eu, principalmente em particular, tenho visto que a ideia de avivamento é uma ideia muito assim, pô, eu fui levado para o céu e daí mais nada vai acontecer a não ser coisa boa. Não é. Lembre que o avivamento é na terra. E sendo um avivamento na terra, né, Paula? Vai ter muita gente convertida, pastor? Vai. Vai ter muita gente sendo transformada pelo poder do Espírito Santo? Vai. Mas tem um grupinho aí que vai se levantar contra, vai caluniar, vai criar barreiras. Quanto mais você for do Senhor, esse grupo mais vai tentar te confrontar. Exatamente. Né? E ela, né, a esposa dele, os pais dela, eles eram missionários na China, né? Ele era médico, né, e missionário na China. Achei bem interessante isso, né? Abriu a porta para ele. Abriu, ele realmente ajudou muito, né, Billy Graham a ir para a China também. E a última cruzada achei bem interessante também, foi em 2005 e foi aqui na América do Norte. Foi a última cruzada que ele fez, né, lá em Nova York. Né?
O evangelismo dele era bem legal, gente. Ele conseguiu reunir uma vez 5.000 pessoas cantando, né, e chamando as pessoas para participar das cruzadas. Nisso, né, eles lotavam os ginásios, né, os estádios de futebol que eles iam, né, ele tinha esse tipo de evangelismo, colocar o povo na rua para cantar e chamar as pessoas para participarem. Não tinha carro de som, né, ou tinha de uma maneira muito mais diferente do que a gente vê hoje, né? E é interessante, Paula, que você verifica o seguinte: por que às vezes é importante a gente contar um pouco dessas histórias, relacionar esses homens? Porque quando você, por exemplo, ouve falar de um Billy Graham, que ele tinha algumas metodologias, como, por exemplo, pegar alguns irmãos e esses irmãos saírem cantando, evangelizando, chamando pessoas ali, né, para as cruzadas e coisas afins, isso significa que você também tem que ter pessoas desejosas do seu lado. Você também tem que ter pessoas ativas do seu lado. E é por isso, amados, que não existe essa ideia, porque tem um líder tal que faz e acontece. Não, ninguém é líder sozinho, ninguém comanda nada sozinho, a não ser Deus. Mesmo assim, ele optou por fazer anjos que os auxiliassem e tudo mais. Então, vamos seguir o exemplo dele. Porque se nós estivermos com pessoas bem preparadas, com pessoas bem apoiadas, muitos, quando Deus levantar, também serão, né, apoiados. Aquilo que você dá, aquilo que você oferece, aquilo que você prepara, isso sempre vai ter um retorno, né? E então a primeira cruzada, gente, foi lá em 1958 e a última cruzada foi em 2005. Olha quanto tempo, né, levando pessoas e pessoas a ouvir realmente a palavra do Senhor. E uma das coisas que ele falava na faculdade, ele usava assim, que a palavra de Deus é uma palavra infalível. A Bíblia, né, é uma palavra infalível de Deus. Eu achei muito legal. E ele foi muito também envolvido na política nos Estados Unidos. Né? Muito. Eu tinha uma noção, mas só quando você para ler e para realmente ver tudo que essas pessoas fizeram, você fala, nossa, né? Ele é tido como o evangelista, inclusive, dos presidentes, né? Para você ter uma ideia, eu acho que foram 5 ou 6 presidentes que ele acompanhou de perto, né? Mas pastor, para ter algum grau de importância tem que ser presidente? Não. Nós só estamos comentando isso para dizer que Deus pode te usar desde o menor até o maior, entendeu? E não estamos dizendo aqui que todos os presidentes se converteram ou coisas afins. Não. Estamos dizendo que Deus permitiu que ele tivesse acesso a essas pessoas, né? Inclusive a história lá da Marilyn Monroe, né? Eu acho que já contamos aqui, né? Ou não contamos? Acho que não. Então deixa eu contar. A história da Marilyn Monroe, Billy Graham, ele orava e buscava a Deus, e ele sentiu de ir falar com a Marilyn Monroe para falar de Jesus para ela, né? Isso em 1962. E disse que Deus tinha pressa na vida dela, que ela deveria aceitar Jesus como Salvador. Ela se recusou, ela disse, olha, não tenho interesse em falar, em dar espaço para esse seu Deus. Não sei se você sabe, depois de 4 dias que ele foi até ela faleceu, né? Como já conhecemos a história, com 36 anos, no auge da fama. Infelizmente, né, a gente deduz que ali, sem ter dado a chance ao Senhor. Quem sabe no último momento ela lembrou da palavra dele, mas é interessante como Deus usou ele até nesses tipos de acesso, né? Legal, muito legal. Vou dar um oi pro meu pai, que está lá em Minas, também está assistindo, e falou que o áudio é muito legal. É porque a gente tinha comprado microfone, a gente estava testando aqui em casa sábado. Valeu, pai, que bom, né? E então, gente, veja bem, eu vou comentar de algumas pessoas que ele se envolveu. E Nixon, né, o presidente, né, chamou ele para ser um capelão oficial, né? E ele fazia orações em todos os eventos que tinha. É muito legal isso, né? Você realmente vê esse envolvimento que ele tinha com a política. Ele ganhou prêmios, né? Ronald Reagan, que deu um dos prêmios para ele, né? No ano 2000. Então, assim, foi uma pessoa muito envolvida mesmo, né? Agora, é interessante, amados, a gente também fazer um destaque aí,
que Deus tem uma forma de agir com cada um, tá? Às vezes a gente pode, de repente, numa aula de hoje, associar que ser avivalista, que ser alguém usado no avivamento, significa ser alguém conhecido na mídia, conhecido na televisão ou entre os presidentes. É claro que alguém Deus vai ter que usar. Afinal, um presidente precisa ouvir, um governador precisa ouvir. Mas, amados, entenda que avivamento ele pode acontecer de diversas formas, né, Paulo? Inclusive avivalistas que são avivalistas como intercessores, que são avivalistas em suas cidades, em seus bairros, e que talvez nunca apareçam na mídia. Entende? Sim. Então é importante a gente dar esse destaque, né, Paula? Até para que ninguém associe Billy Graham com o exemplo de 100% do avivamento. Ah, não, então se eu for um avivalista, se Deus me usar dessa forma, eu vou estar na mídia, eu vou... Não necessariamente, tá? E isso também não torna aquela pessoa menor, né, Paula? Exatamente, por isso que a gente, semana passada a gente falou de Ivan Roberts, onde você vê uma pessoa, não apareceu, ele não dava entrevista, né? Ele não falava com jornalistas, ele não apareceu, né? Nesse contexto. Então cada um realmente sabe, quando você sabe qual é o teu chamado e o lugar que Deus tem para sua vida, essas coisas não vão interferir. Seja Deus colocando você para se envolver na política, ou seja Deus tirando, né? Como fez com Ivan Roberts. Olha, o povo tem que entender que eles têm que me buscar, não buscar homens, Deus vai fazer. Sim. Isso é muito legal, por isso que foi bem contrastante da semana passada para essa semana, né? Oi, tia Cleusa está aí também, tudo bem? E o importante é que para mim a Paula colocou a ideia certa. Quando você entende o que Deus tem com você, entendeu? Billy Graham entendeu que o chamado dele era ser e alcançar pessoas como presidentes, governadores, e, bom, no caso dele, né, o mundo inteiro. Mas às vezes Deus pode ter um chamado para você diferente, né? Nós vemos, né, Paula, que tinha apóstolo que ele tinha um chamado muito mais com os judeus, outros com os gentios, outros eles faziam, digamos assim, um meio termo, né? De repente estavam com os judeus, de repente estavam com os gentios. A questão é que você faça aquilo que Deus direcionou sua vida, aquilo que Deus colocou você, e não se sinta menor porque de repente achando que porque o outro está aparecendo, porque o outro está aqui, o outro está... Não, isso não prova galardão, ok? Nós, claro, nós tiramos o chapéu, né, digamos assim, nós agradecemos a Deus pelo que Ele fez na vida de Billy Graham, mas pode ser que tenha alguém que de repente nunca apareceu na TV, que foi usado por Deus e talvez tenha até um galardão maior do que Billy Graham. Mas o legal é a gente entender que, porque a política ela ficou muito massacrada, sabe? Política e religião não pode andar junto. Política e religião são coisas que eu não posso conversar, né? Religião eu não posso conversar dentro da igreja. E não é isso. Não é isso que Billy Graham mostra. É isso que eu achei muito legal. Porque o que acontece? O que Satanás quer que a gente veja, né? A política é só do mundo, tá? Você não pode se envolver, né? Então, e não é isso que ele mostrou. Ele mostrou que uma pessoa que sabe realmente o chamado que tem, sabe que Deus tem para a vida dele, né? Não vai se perder. Eu acho bem interessante, Paulo, até citar alguns exemplos bíblicos nessa hora, porque eu acho interessante que Davi, ele tinha um sonho, né? Ele foi lá, ele juntou todo o material para construir o templo do Senhor, né? E Deus não permitiu que ele construísse o templo, né? Quem vai construir o templo é o filho dele, né? E também você vai falar, mas quem foi maior, Davi ou o filho dele? Na realidade, chamados diferentes. Davi, ele tinha um chamado muito mais de guerreiro, de rei, ou seja, Davi era um político. Você concorda comigo? Mas ele escrevia salmo, ele era profeta. Sim, era profeta. Mas ele direcionava o povo de Israel, ele era como se fosse um pastor. Sim, só que ele era também rei, como se fosse um presidente, né, Paula? Exatamente. Ou seja, entenda que para alguns Deus tem esse chamado, não para todos. Exatamente. Porque quando ele se aventurou de construir um templo, Deus disse, você não. Você é um homem que tem sangue nas mãos. E porque Deus estava criticando ele? Não, porque Deus tinha levantado ele para a guerra. Deus tinha levantado ele para conquistar territórios.
né? Billy Graham, ele foi homenageado no Capitólio dos Estados Unidos. Foi o terceiro civil a conseguir receber um título desse. Eu achei muito interessante. Barack Obama falou sobre ele. Donald Trump falou quando ele morreu, na morte dele, né? Assim, muitas pessoas realmente falaram. Eu coloquei aqui algumas pessoas que falaram dele. Mike Pence também, que foi, né, vice-presidente, falou que Billy Graham, a família Bush, ele escreveu mais de 100 livros, gente. Mais de 100 livros. Eu coloquei todos os... Acho que eu perdi. A família Bush, né, tanto o pai quanto o filho. Teve um outro também que eu coloquei aqui, que fala... Então, que era um católico... O Kennedy, né? A Rainha Elizabeth II tem foto com o Billy Graham, né? O Ronald Reagan, que eu já falei, eu achei muito interessante, mas Gerald Ford, ele também se encontrou com ele, né? Até para jogar golfe, tem uma foto deles jogando golfe, né? E tentaram até manchar, macular a imagem dele naquele episódio do Watergate lá do Nixon. O pugilista, né? O pugilista também tem foto com ele, e Martin Luther King, que eu achei bem legal. Eles se conheceram, né? Martin Luther King e Billy Graham. Certo, gente? E é essa bacana história também, dele. E é bacana também porque você vê que você pega esse lutador, né? Que você citou. Foi o Muhammad Ali. Ele era de padrão islâmico, né? Sim. Mas mesmo assim ele deu acesso a Billy Graham, porque Billy Graham ele tinha essa qualidade de entrar em lugares que teoricamente seriam inacessíveis, né? Ele falava com o islâmico, ele falava com uma série de pessoas, porque ele não pensava que, não, fulano é do Islã e eu sou cristão, não vou falar com ele. Ao contrário, se ele é do Islã, ele precisa de alguém que fale de Jesus para ele, ou pelo menos ouça o testemunho da vida de alguém que seja cristão, para ele entender e ter a oportunidade também de conhecer Jesus, né? Tem uma frase dele que eu achei bem legal: o sofrimento faz parte da condição humana e vem para todos nós. A chave é a forma como reagimos a ele, ou se afastando de Deus em raiva e amargura, ou se aproximando dele em confiança. É uma frase que ele falava. Muito. Amém, gente? Você nunca entenderá quem você é até que entenda quem é Deus. É muito legal, é muito legal. E nessa questão de sofrimento é importante essa frase do Billy Graham, porque às vezes você pode estar aí falando assim, pastor, mas também uma vida assim todo mundo queria. Ser evangelista assim, falando com o presidente, comendo nas melhores mesas, da melhor comida, todo mundo quer ser evangelista assim. Não, é que nós estamos passando aqui as histórias de sucesso, nós estamos passando aqui as coisas que Deus fez, Deus operou. Só que existe um trabalhar de Deus por detrás disso. Certamente ele deu muita cabeçada. Se você pegar a autobiografia dele, que acho que foi escrita mais ou menos na década de 90, você vê, ele relata ali situações de desconforto que ele passou, locais que às vezes ele ia fazer um trabalho e às vezes as coisas aconteciam e não dava certo, entende? Então, alguém que busca avivamento, alguém que busca essas coisas, tem que entender que lutas vão surgir, tem que entender que não pode desistir, principalmente dessa frase que ele diz: o que eu vou fazer diante da luta? Ficar com birra de Deus, virar as costas para Deus, ou seguir em frente e falar, não, isso é um desafio a ser superado, né? Exatamente. E ele tem, né, aquela passagem que fala que ele... quando ele foi até chamado para se candidatar, né, a ser presidente dos Estados Unidos, né, e é muito legal que ele fala, não, né, o que Deus tem para minha vida, a honra, né, que Deus tem para minha vida, o meu chamado é maior até do que eu me tornar presidente, porque ele entendia onde ele deveria estar. Não é que ele quis se colocar numa posição maior, não, ele fala assim, o que Deus tem para mim. Se eu for ser presidente, não vou alcançar tudo aquilo que Deus tem para minha vida, mas no que eu estou, né, sendo esse pregador da palavra, é realmente o lugar que Deus tem para minha vida. E o bacana também, amados, se você souber da história de um dos filhos dele, o Frank,
você vai descobrir que ele tem até um livro lá, O Filho Rebelde de Billy Graham, né? Porque conta a história de um filho que não aceitava a situação, por exemplo, e ele questionava, por exemplo, a ausência desse pai, ele questionava as viagens desse pai, ele questionava teoricamente a falta da presença desse pai. Você imagina então para um líder que sabia que ele não estava viajando porque ele queria, ele não estava dizendo, não, vou ficar vários dias fora sem a minha família, não, porque muitas vezes a igreja que está chamando, ela não dá o suporte de levar a família inteira. Então muitas vezes ele tinha que deixar a família dele. Mas esse livro é muito interessante porque ele fala sobre o aspecto do filho. E esse filho, então, ele vai narrar ali e vai dizer, olha, chegou momentos que o que eu menos queria ser, é a vida que meu pai tinha. Mas, diante de tudo isso, é interessante que eles falavam assim, mas eu também nunca vi um homem ser exatamente aquilo que ele dizia e pregava, né? Na vida, ou seja, na vida dele, ele era aquilo que ele pregava, entendeu? Agora veja, isso não significa então que não hajam lutas. Esse filho se converteu, mas disse que ele já estava na faixa ali dos 40 para 50 anos quando tem um compromisso mais sério com Deus. Você imagina você ter que esperar tudo isso para ver seu filho dobrado ao Senhor, entendeu? E eu não estou falando de um cara que estava no mundo e se converteu em idade avançada e agora vai correr atrás dos filhos. Eu estou falando de um cara que quando o filho dele nasceu, ele já era crente. Quando ele casou, ele já era crente. Você imagina o conflito que devia existir dentro dele, ganhando o mundo inteiro, mas e aí, meu filho? Mas ele sabia da promessa, né? Ele sabia que Deus já tinha falado para ele. Então ele morre, ele tem mal de Parkinson, ele tem alguns outros problemas de que ele quebra, né, alguns membros, né, pela fragilidade dos ossos dele, e ele morre em 2008 com 99 anos, 18. Né? 2018 com 99 anos, né? Então foi mais uma história que a gente viu. Semana passada a gente vai parar, da semana que vem a gente fala do Gregory McNulty, né, que eu trouxe alguns mais recentes, que é, né, muito interessante, que é bem legal. E agora a gente vai partir para aula. Amém? Foi só uma pequena introdução. Mas eu achei muito legal quando você começa a ver as posições que as pessoas, quando realmente reconhecem o chamado que Deus tem para a vida delas, aonde elas se colocam. Muito diferente um do outro. Billy Graham totalmente envolvido com a política, uma pessoa conhecida. Evan Roberts, uma pessoa que não, né, ele ficou conhecido pelo que ele fez, né, mas não a imagem dele, né, realmente se colocando atrás, né, até não dando entrevistas. Então é muito legal. Nós sabemos realmente o que Deus tem agora para a nossa época, para a nossa vida, o que Deus tem para cada um de nós. Como terça-feira, né, o culto, o Alexandre falou sobre isso, o pastor falou sobre isso. Nós temos algo, nós temos um chamado, nós temos uma história para viver com Deus. Só temos que saber, temos que ter essa conexão com Deus e entendermos qual é a história que Deus tem para cada um de nós. E é uma história muito linda, se nós entendermos e realmente entrarmos, né, e deixarmos com que Deus conduza tudo isso. Amém, gente? Vamos voltar para a nossa aula agora? E a gente vai dar uma recapitulada no que a gente falou semana passada e entrar no último tópico daqueles 3 de Efésios, tá bom? E amados, talvez você diga assim, mas pastor, como é que a gente sabe que Deus tem mandado um avivamento? Amados, é a promessa de Deus que nos tempos finais, né, onde abundaria o pecado, superabundaria a graça. Joel 2, Atos capítulo 2, você vai ver essas promessas e são para os nossos dias. Pastor, como é que eu sei que nós estamos nos últimos dias? Eu mandei para alguns irmãos, postei lá no Face, uma menina, ela já falecida, a mãe vai ver agora uma gravação em 3D e parece que a menina estava viva, a menina falava, conversava com a mãe em 3D. Você vai falar, pastor, mas o que isso tem a ver com o tempo final? Se você for em Apocalipse, a Bíblia vai dizer a respeito daqueles que iam aceitar a marca da besta ou adorar a sua imagem. E é muito parecido com a descrição que nós vimos
nesse vídeo. No dia de hoje, eu acessei o jornal É o País. Sabe o que estava dizendo lá? Eles estavam dizendo: vamos fazer uma Constituição única do mundo todo, uma Constituição mundial. E deixa eu te contar, se você tem uma Constituição mundial, significa dizer que você também vai ter um único líder mundial. E vá lá em Apocalipse, você vai descobrir quem é esse único líder mundial e que tempo você está vivendo. Por isso, o avivamento é mais do que urgente, mais do que necessário. Não perca isso. Não deixe para se preparar quando ele chegar, né, Paula? É verdade. Daí não vai dar mais tempo. Falar um oi para Priscila. A tia Raquel também está aí. O Gunter, vi uma perguntinha dele aqui. É difícil saber qual é o nosso chamado. Não é tão simples, né? Mas quando eu aprendi uma coisa com Deus, comece a fazer algumas coisas que Deus tem colocado no seu coração. Não, se não for do Senhor, Ele vai orientar para que você caminhe no propósito que Ele tem. A gente só não pode parar, né, de não buscar, né, ou de não fazer realmente. Por menor que seja o que Deus tem colocado no seu coração, seja para você interceder de madrugada, seja para você interceder pela pessoa, seja para você, sabe, levar uma palavra aonde for, comece a fazer. E deixa que Deus vai te encaminhando. Ele vai abrindo as portas na hora e no momento certo para você começar a caminhar. E eu sempre digo que Deus também deixa sinais, né? Eu lembro de uma das minhas sobrinhas, ainda pequena. Ela simplesmente desenhava extremamente bem desde cedo. Era um dom que estava na vida dela. Mas alguém pode olhar para aquilo e deixar passar despercebido. Mas alguém pode olhar e dizer: espera aí, para que Deus colocaria essa capacidade na vida dela? Para alguma função. Deus não coloca nada na vida de alguém se não fosse para uma função. Eu, por exemplo, sempre amei falar. Sempre amei, ainda que sendo tímido, tá? Então veja, a dica da Paula é essencial. Se atreva, não fica esperando. Não é, Paula? Sim. A Paula, como é que aconteceu o discipulado, Paula? É interessante. Foi uma coisa que você falou assim: nossa, agora eu estou sentindo o chamado. Não, você sentiu um calorzinho ali dentro. Puxa, por que eu não posso fazer? E é legal porque assim, quando eu fiz, né, o pessoal que me acompanha a gente sabe, eu fiz Jocum durante 6 meses, né? Quando eu voltei, eu sempre tive a palavra de trazer as aulas que eu tinha na Jocum para a minha igreja local, né? Não tinha recebido um chamado de continuar em missões naquela época, né? Deus falava que era para eu voltar. Depois de 5 anos, mais tempo, 5 anos que realmente tentei começar 2 vezes, né, fazer o discipulado, e só na 3ª vez que deu certo. E daí a coisa caminhou. Eu falei: não, vamos ver se, né? Falei: pastor, eu preciso pegar aí um dia aí e começar a fazer um discipulado, né? Tinha um pessoalzinho novo chegando na igreja, né? Com o discipulado veio meu casamento, aí coisa doida, né? Veio meu casamento junto, né? Com 40 anos. E foi assim: vamos começar, o pessoalzinho aí que tá chegando agora, e a gente vai começar a conversar com eles, e Deus caminhou. Isso faz 7 anos. Né? Não, teve um período que a gente parou, mas faz 7 anos desde quando a gente começou. E assim, eu tinha capacidade para isso? Nenhuma, né? Não tinha nada, não tinha capacidade, jamais achei que eu fosse estar à frente falando de alguma coisa, né? Mas Deus foi orientando, Ele foi caminhando, Ele foi dando a direção. E daqui, quem sabe, né, se vai continuar nisso ou se não vai mudar, aí é Ele que vai falar. Amém? E é isso que a Paula colocou, é muito importante. Aí você pode me falar assim: mas pastor, e se eu começar a fazer alguma coisa e de repente eu sentir que não é aquilo? Sem problema. Pega, volta, ora para Deus e diz: Deus, aonde que eu devo ir agora? Só não fique parado. Sim. Só não fique imaginando o dia, né, que a revelação vai ficar muito clara para você. Talvez isso não aconteça. Talvez Deus espere você agir para daí Ele ir se revelando na sua vida. Porque eu esperava algo muito grandioso do Senhor, sabe? Um sinal assim miraculoso, Ele escrever na parede. Olha que legal, Deus escreve na parede: hoje é o seu dia de começar. Olha que interessante que seria. Mas não foi isso não. Não foi isso que aconteceu não. E acredito que não seja, 99% dos casos não seja bem assim que Deus age. Amém? Vamos caminhar agora um pouquinho? Nós começamos lendo semana passada 2 Coríntios 3, de 7 a 11.
E o que fala? Eu vou tentar não ler todos os textos, tá? Mas se o pessoal pedir, a gente vai dando uma paradinha, só para adiantar um pouquinho, tá bom? Aqui fala que o brilho que Moisés tinha quando ele desceu do Monte Sinai, a primeira vez com as tábuas, né, da lei, existe um brilho no rosto dele, né? E realmente deveria ser algo fantástico você ver um brilho como aconteceu na vida de Evan Roberts, que a gente falou semana passada, algo brilhando no seu rosto, no deserto, sabe? Aquele sol, né, realmente muito forte ali, e mesmo assim o rosto dele brilhava. Então o que Paulo fala aqui em 2 Coríntios? Que devia ter sido lindo, porém era um brilho que era desvanecente, e ele era exterior, desvanecente no sentido de ele ia se apagando, né? Quando ele foi para o monte, então o rosto dele voltava a brilhar, mas com o passar dos dias ele ia se apagando. Porque ele pecava? Não, gente, é porque era assim que acontecia, porque ele não estava ali direto com a presença do Senhor. E o que Paulo fala? Se esse brilho, se essa glória que Moisés recebeu era linda, de você poder imaginar o teu rosto brilhando, imagine a glória que Deus tem para nós, aonde o Espírito Santo morando em nós, essa glória, além dela não se apagar, ela vai se desenvolver de glória em glória, como fala a palavra. E é isso que ele tem aqui, que ele fala, gente, vamos prestar atenção. Foi lindo o que aconteceu com Moisés, ele de forma alguma, ele contesta isso, mas ele fala que existe uma glória ainda maior disponível a nós hoje, com a presença do Espírito Santo dentro de nós, e que além dela não desfalecer, ela vai aumentando. Amém? Então Paulo quer falar, vamos prestar atenção que existe algo mais, né? E o que ele fala? Ele fala desse exterior, né? Do que o povo via, né? Que é muito mais fácil nos empolgarmos com o que nós vemos ou com a transformação que é dentro de nós, que é interna. E por que achamos que não pode acontecer mais isso, pastor? O que acontece? Que quando a gente lê um texto desse, a gente não se empolga. Até eu não me lembro se eu comentei no domingo, numa das aulas aqui, que eu acho muito interessante. Aí é uma análise pessoal minha, mas isso acontece de verdade. Nós temos uma fé, Paula, que ela parece seletiva, né? Por quê? Porque você fala para a maioria dos cristãos, estou falando aqui de cristão, tá bem, amado? Jesus morreu na cruz e ressuscitou. Glória a Deus, pastor, é isso mesmo. Jesus ressuscitou o morto, glória a Deus. Elias operou milagres, glória a Deus. Eliseu operou 2 vezes mais milagres, glória a Deus. E daí, se Deus pedir para você orar por alguém e ele levantar, você oraria? Pastor, aí você está brincando. Então, veja como a nossa fé, e a gente tem que tomar cuidado com isso, ela é seletiva. Ela acredita nos milagres lá do passado, ela acredita que Deus operava lá nos homens do passado. E sabe para que vem o avivamento, além de muitas outras funções que já relatamos aqui? É para mudar isso em nós. É para dizer que se houve milagres lá no passado, hoje pode haver também. Sim. E, né, Paula, nós dizemos que ainda mais, porque Paulo, quando ele vai fazer uma observância sobre isso, ele diz, tudo que Moisés viveu foi muito bom, né? Não é qualquer um que sai por aí colocando como se chama? A bengala? Não, o cajado. Na bengala já deu bastante idade para Moisés aí, né? Pôs o cajado na água e separou a água do mar, não é qualquer um. Mas a verdade é que quando Deus vai mostrar a imagem de Moisés, vai dizer que a glória não permanecia, ela se desvanecia, ela ia se apagando. E daí Deus mandava ele subir de novo. Deus mandava ele fazer uma série de coisas de novo. Mas sabe a diferença do avivamento? Que o Espírito Santo está dentro de você. Agora, se um homem, que a glória de Deus acompanhava ele por um tempo, depois saía, depois voltava, depois saía, foi usado para dividir o mar, foi usado para levar aquelas 10 pragas lá no Egito,
o que será de nós se nós andarmos com Deus? Por que nós, né, Paula, fazemos essa seleção de dizer, no passado sim, no presente não? Né? E é justamente isso, sabe? Trazer essa empolgação novamente. Só para vocês? Não. Para minha vida também. Porque às vezes a gente lê a Bíblia, a gente não para realmente destacar as coisas que Deus tem nos falado. E até uma das perguntas que acho que a Lilian colocou semana passada, por que do avivamento? Qual o propósito? Para nós entendermos novamente que Deus pode fazer todas as coisas. E assim as pessoas também verem, e mais pessoas realmente conseguirem entender esse Deus, né, que está dentro da gente, que a gente fala e que às vezes a gente acaba não demonstrando de uma forma verdadeira, né, ou total, talvez, né, de algo mais abrangente. E agora, amados, é importante também destacar o seguinte: por que os sinais? Por que Deus cura alguém? Ah, pastor, ele ama a pessoa. Sim, ama. Ah, pastor, ele tem piedade da pessoa, misericórdia da pessoa. Tem. Mas, principalmente, para testificar Jesus Cristo como Salvador. Então não pense que porque entrou no avivamento o foco vai mudar. O foco sempre será Jesus. Por que eu falo isso? Se Deus te usar, ou Deus me usar, o foco nunca vai ser o pastor Bacelli, nem o irmão tal, ou Beltrano, Ciclano, não. O foco é sempre Jesus. Agora, Deus gosta de trabalhar com cara audacioso. Não com coisas ruins, não é isso. Mas quando você vai para diante de Deus e diz assim: Deus, derrama o dom de cura em mim, derrama o dom de milagre em mim. Deus diz: tá bom, continua orando, vou derramar. Mas a pergunta que eu te faço hoje: se o dom de milagre tivesse na sua vida, e você fosse lá no céu da vida, e fosse lá no meio de um monte de conhecido, e Deus falasse: agora levanta a voz no meio do céu e diga: levanta e anda para esse morto, você faria? Você teria essa ousadia? Pois é, isso é avivamento. Isso é avivamento. Então a gente tem que se preparar, porque às vezes a gente deseja o milagre, mas a gente esquece que é um processo. E que muitas vezes para operar o milagre a gente tem que ser audacioso, né? Corajoso. Né? A palavra de Deus é muito clara que Deus não tem prazer nos covardes, não tem prazer nos tímidos, mas não tímido no sentido de, olha, eu sou uma pessoa tímida, tímido no sentido de, não, deixa para outro fazer. Né? Amém. E olha o que fala, né? Eu pulei o texto, né? Eu li por cima, mas eu vou ler porque agora eu vou ler o 18 também. É 2 Coríntios 3, tá? A gente vai ler do 7 ao 11 e depois o versículo 18. O mistério que trouxe a morte foi gravado com letras em pedras, mas esse mistério veio com tal glória que os israelitas não podiam fixar os olhos na face de Moisés por causa do resplendor do seu rosto, ainda que desvanecente. Não será o ministério do Espírito ainda mais glorioso? Se era glorioso o ministério que trouxe condenação, quanto mais glorioso será o ministério que produz justiça. Pois o que outrora foi glorioso agora não tem glória, em comparação com a glória insuperável. E se o que estava se desvanecendo se manifestou com glória, quanto maior será a glória do que permanece. E o 18 ele fala assim, ó: e todos nós que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Cristo. Amém, gente? Infelizmente a gente se empolga mais com as coisas que estão para fora, as coisas exteriores, do que com as coisas interiores. Nós comentamos sobre isso, eu acredito muito. Dona Maristela também tinha colocado alguma coisa para mim nesse sentido. Eu acredito nessa transformação necessária interior do homem hoje, né? Nós tivemos, né, a gente falou semana passada, né, essas manifestações do Espírito exteriormente. A gente, né, as pessoas caindo na unção, a gente tem a dança na igreja, né? A gente não tô menosprezando isso, mas às vezes a gente se empolga muito mais com isso do que a transformação que Deus tem para fazer dentro de cada um de nós. E é até interessante a gente fazer uma análise, amados,
Porque às vezes nós dizemos assim, mas o que mudou da época de Moisés para agora? Né? Veja que na realidade, como o Espírito estava de fora e ele descia sobre Moisés, sobre os profetas, Moisés muitas vezes era necessário subir ao monte para falar com Deus. Hoje, com o Espírito Santo dentro de você, talvez Deus não mande necessariamente você subir algum monte físico, mas a questão e hábito de você subir o monte espiritual, isso continua valendo. Porque mesmo aquele que recebe a capacitação de Deus, mesmo aquele que recebe o dom, mesmo aquele que recebe o avivamento, se sair da presença, não pense que todos os dias vão estar bem. Então tem que estar lá no monte, espiritualmente falando, constantemente. Amém, gente? E em Lucas 17, né, fala que certa vez, sendo interrogado pelos fariseus, quando viria o reino de Deus, o que Jesus responde? Que o reino de Deus não vem de modo visível, nem se dirá, aqui está ele ou lá, porque o reino de Deus está entre vocês. Então, se a gente for pensar que aconteceu lá no passado, e a gente às vezes condena muito, e a gente esquece de nos colocarmos nessas situações, o pessoal esperava o quê? Um reino terreno, onde Jesus viesse naquela época, destruísse tudo, como estava falando a profecia, né? E ele começa a falar para o povo que não seria bem assim, né? Que o reino não seria visto dessa maneira, mas seria esse reino de dentro de nós. Nós esperamos o avivamento, depois o arrebatamento, e depois, né, quem tem acompanhado a aula do Eric entende isso, mas eles esperavam algo que não aconteceu. E será que a gente às vezes espera algo também assim? Será que às vezes a gente não espera algo, uma manifestação surpreendente para vir um avivamento? A gente esquece de ver que falta às vezes a transformação interior do nosso coração, o que Jesus já falava para eles, né? E isso vai fazendo com que a gente comece a pensar, né? Quando a gente comentou semana passada, quando o culto é bom, quando o culto tem moveres, né, espirituais, que a gente vê a presença ali real, a gente vê mesmo a manifestação do Espírito Santo. E aí quando o culto não é que ele é menor em poder, mas ele é um pouco mais quieto. Às vezes a gente fala, nossa, mas o culto hoje não foi tão empolgante assim. Por quê? Porque às vezes a gente foca muito no exterior. Não que não seja muito legal, né? Nós temos uma igreja, o pessoal acompanha, né? As meninas, eu não, né? Eu sou mais quietinha, né? Mas tem um ser aqui do meu lado, a dona Antônia, que é uma benção, acho a coisa mais linda de vê-la dançando. Mas será que quando ela não dança, a presença do Senhor não está ali? Ou será que Deus pode estar falando com ela sentadinha no banco também? Né? São coisas que a gente, são paradigmas, são coisas que a gente coloca como, olha, tem que acontecer isso para que seja a glória de Deus. E não é sempre assim. E cada um é diferente um do outro, né? Sim. E a obra do Espírito Santo só se manifesta no poder, pastor? Não necessariamente, amados. Na realidade, é um conjunto de coisas que Deus faz. Por exemplo, poder, nós já acho que até demos essa aula, né? Sim. Poder é diferente de autoridade, por exemplo. Né? São duas coisas que, se andarem junto, melhor ainda. Mas às vezes nós imaginamos assim, nós colocamos dentro do nosso, pastor, um culto de poder é um culto onde o morto ressuscita. Peraí, será? E se, por exemplo, num culto que teoricamente não teve muitos sinais, digamos assim, a olhos nus, tiver 100 convertidos, por exemplo, naquele ambiente? Isso não foi poder de Deus? Isso não foi autoridade de Deus? Exatamente. Entende? Então, o que a gente quer fazer é levar vocês a analisarem com uma forma mais criteriosa, vocês abrirem a mente de vocês para quando essa capacitação vier, né, não achar que agora eu estou achando que vai ser assim. E não. Sabe qual que foi um dos problemas do pessoal lá que estava no Egito? Quando eles ouviram dizer que Moisés estava tirando eles do Egito, eles falaram assim, tá aí, estamos feito. Chegaram lá no deserto e passaram por um monte de luta.
E daí, quando estavam para entrar em Canaã, eles imaginaram: estamos feitos, terra das promessas, que mana leite e mel. Chega lá, tem gigante. Chega lá, tem 7 povos estrangeiros que eram super poderosos e que habitavam a terra. O que você acha que vai acontecer com o avivamento? Não vai ter os 7 povos lá? Não vai ter os gigantes lá? Ou você acredita que realmente você só vai ficar na, como se diz, na mana água, mana leite e mel, né? Não, mana leite e mel sim, só que tem gigante, tem desafios, tem lutas, tem desertos para se chegar lá. Então não acredite em bênção que vem sem nada. Todos os avivalistas, se tem uma coisa em comum, pode ter maneira diferente de Deus usar, pode ter que for, mas todos buscaram com intensidade, passaram por luta, por desafios, perseveraram, não viraram a costa para Deus, e por isso Deus derramou. Exatamente. E a maior obra que precisa acontecer hoje, e isso é uma palavra minha, tá? O que eu acredito, é realmente dentro de cada um de nós. Essa é a grande obra, acredito, que Deus tem para fazer nesses últimos tempos, realmente antes do avivamento e, por consequentemente, do arrebatamento aí que o Eric tem dado na aula na escola dominical. Atos 3, 19 a 21 fala assim, ó: arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus, para que seus pecados sejam cancelados, para que venham tempos de descanso da parte do Senhor e Ele mande o Cristo. Olha que legal! Para que venha descanso da parte do Senhor e Ele mande o Cristo, a qual lhes foi designado, Jesus. É necessário que Ele permaneça no céu, até que chegue o tempo em que Deus restaurará todas as coisas, como falou há muito tempo por meio dos seus santos profetas. Parece que Deus está segurando Jesus, né? Ó, não é hora ainda, não é hora ainda. Uma hora vai chegar, mas ainda não. Né? Isso ele falou já, né, lá atrás. Então, que é necessário que ele permaneça no céu até que chegue esse tempo. Para quê? Qual é o tempo? Que todas as coisas sejam restauradas. Por isso que a gente desenvolveu em Efésios 4, 6, que fala: um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. A gente colocou as 3, né, manifestações, né, necessárias para que realmente a gente comece a ver algo diferente. Quando a gente falou semana passada do Deus sobre todos, a gente vê, né, o avivamento pentecostal, a igreja pentecostal, né, se movimentando, né, tendo realmente algo que tinha se perdido, que é uma manifestação exterior do Espírito Santo que se faz necessária. A gente não está falando contra, que se faz necessária. Depois a gente vê por meio de todos, onde a gente aprendeu sobre a fé, que Deus não vai salvar porque eu preciso ser salva. Deus vai me salvar porque através da minha fé eu creio em Cristo Jesus como meu Senhor e Salvador. Deus não vai curar só porque eu preciso ser curada, porque eu também creio na cura através de Cristo Jesus. Amém, gente? A gente falou de 2, né? Talvez a gente conseguiu entender muito bem isso nesse avivamento que teve lá com Ivan Roberts, na Rua Azusa, essa manifestação exterior realmente do Espírito Santo. É muito legal e ela se faz necessária, tanto que Deus restaurou isso. A gente chegou no 100%? Não, a gente não chegou no 100% disso, mas a gente começou a entender isso, né? Aí depois a gente vem trabalhando sobre paternidade, né? Sobre fé, sobre Deus realmente ter morrido por todas as vidas. Amém? Só que não, a gente já falou semana passada, não confundir com a supergraça, que são coisas aí bem diferentes, né? E nem um pouquinho a igreja se perdeu no neopentecostal, a igreja neopentecostal. Amém? É uma palavra que eu não consigo falar, gente. Tenho sofrido com ela. Mas, então, ou seja, Deus está fazendo algumas coisas. Mas eu acredito que agora, esse último, né, que seja o Deus em todos nós, realmente essa diferença de Deus estar habitando dentro de cada um de nós. E isso, né, lá em Efésios 4:13 fala assim, ó: até que alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo.
Já chegamos nessa medida da plenitude de Cristo? Não chegamos ainda, né? Precisamos realmente entender, né, o que acontece, né? Por que realmente Deus tem feito todos esses moveres, né, que tem acontecido sobre o mundo. Os dons, né, que o Eric colocou, né, eles foram dados para aperfeiçoar realmente a nossa vida, né? Aperfeiçoar os santos, até que todos cheguemos à estatura de varão perfeito. Nós não chegamos ainda, então os dons estão aí. Sim. Né? Então eles estão aí e a gente precisa entender, né? Pode falar. E muitos, como nós falamos, para manifestar sinais. Sim. Com um foco, Jesus Cristo, né? O foco não é que a gente faça uma lista lá, né? É claro que a gente sabe que às vezes, né, igual a gente estava falando de Billy Graham, poxa, Deus usou ele para salvar tantos milhões de almas, tudo bem, né? Mas o foco principal não é esse. O foco principal é o quanto Jesus aparece nisso, né? O foco principal é o quanto você abriu mão do seu eu para viver Jesus. E aí realmente a gente pode se dizer o quão avivado nós estamos, né, Paulo? Acho que é isso mesmo. Né? Então assim, puxa, dom é bacana, puxa, Deus vai usar, vai, Deus vai derramar, vai. Mas se você quer entender avivamento, se você quer entender o quanto você está próximo disso, é o quanto você deixou do seu eu para receber da porção do Espírito de Jesus Cristo na sua vida. Amém. Se ainda tiver muito do seu eu, o avivamento ainda de alguma forma está longe, né? Mas se dentro de nós tiver muito do Espírito de Jesus, certamente isso já é um sinal que o avivamento se aproxima de você. Porque imagine se a gente conseguir entender, né, tudo isso que um pequeno versículo fala lá em Efésios, né? Deus sobre nós, certo? Essa manifestação exterior linda do Espírito Santo, a gente conseguir entender a fé, certo? Que, como a gente comentou semana passada da mulher cirofenícia, que ela falou que ela podia se alimentar das migalhas que caíam da mesa, e a filha dela foi curada através dessa fé que ela teve ali em Jesus, e mesmo assim Jesus a princípio não atendeu ela, né? Mas ela fala, olha, eu posso só me alimentar das migalhas. E se alimentar das migalhas, a filha dela foi curada. Ela conseguiu receber a bênção que ela tinha ido solicitar para Jesus. Então, a gente entender essa manifestação, a gente sentar na mesa para realmente comer de tudo que Ele tem para nos dar. Né? Essa fé realmente pode mover montanhas, e a gente entender, como o Eric falou, essa transformação interior, né? Onde Deus realmente quer mover dentro de nós. Né? Então a gente vai conseguir atingir aí o Deus sobre, o Deus em nós e o Deus por todos nós. Lá em Romanos 8, 29 fala assim, ó, porque os dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Quando Deus criou Adão e Adão pecou, todos que nasceram depois de Adão nascemos no pecado. Amém, pastor? Amém, com certeza. Nós nascemos... Aliás, é até uma curiosidade, né? Porque quando você vai estudar, por exemplo, filosofia, essas coisas, há alguns filósofos que dizem, não, o homem é mau, não é? Outros dizem, não, o homem é bom e depois fica mal. Mas a Bíblia já responde essa questão há muitos séculos antes desses filósofos. A Bíblia é muito clara. Se você veio de uma semente de pecado, se você veio de um Adão, você também é pecador. Independente se você está nascendo, você tem 30, 40, 50 anos. E o sangue de Jesus é que nos purifica, né? Então, ou seja, nós partimos de uma raiz de pecado. Isso não se contesta, está escrito ali. Só que o que acontece quando Jesus conversa com Nicodemos? O que ele fala para Nicodemos? Que era necessário que Nicodemos nascesse de novo. Então, mas espera aí, agora eu vou nascer de novo? Sim, eu vou nascer de novo em Cristo Jesus. Né? No Espírito. Né? E quando eu nasço, eu resolvo, agora então eu vou nascer do Espírito. Começa através de Jesus essa raiz, né? O início ali de uma vida agora transformada através do Espírito Santo. Então eu deixo minha vida de pecado para trás, né? E começo a partir, né, de uma matriz agora de santidade que vem com Jesus Cristo. Amém. E quando nós recebemos isso, essa transformação interior, realmente ela vai se manifestar nas nossas atitudes.
As coisas do mundo não vão mais fazer parte, sabe? Não vão mais me atormentar como elas me atormentam. Seja uma falta de alguma coisa, seja brigas, sejam pessoas que nos afetam tanto, né? Eu falo em particular na minha vida, né? Por que eu me deixo ser afetada tanto pelo que as pessoas falam, né? Se eu realmente nascer do Espírito, essas coisas realmente não vão mais ter tanto valor ou tomar uma proporção tão grande como tomam nas nossas vidas. Amém? E quando nós entendemos isso, nós precisamos realmente partir, sabe, desse Jesus, que é realmente essa matriz que vai, sabe, santificar a nossa vida. As coisas vão começar a mudar, os nossos olhos vão começar a mudar em relação ao mundo. E eu não vou mais ter um vocabulário gospel tão... Gente, quantos comentários gospel assim, porque nós somos crentes, né? Quantos comentários maldosos a gente não coloca no Facebook ou no Instagram? As pessoas merecem? Elas até merecem. Mas será que Jesus faria isso? Né? Será que esses comentários, sabe, tão agressivos... A gente está vendo aí nos Estados Unidos a morte daquele policial que era um pregador da palavra. O pastor colocou no Facebook ontem o que o irmão dele falou. O irmão dele falou assim: escuta, eu que sou irmão dele, não estou fazendo o que vocês estão fazendo, por que vocês estão quebrando tudo? Isso não vai trazer o irmão de volta e não vai honrar o nome do irmão dele. Ele está falando, não é assim. Então uma pessoa que nasceu de novo não pode ter esse comportamento. Na realidade a gente sabe que às vezes até as pessoas no seu pecado, elas usam do erro do próximo para de alguma forma se desculpar do seu próprio erro, né? Por que eu dei um soco no fulano? Porque ele me bateu primeiro, né? É claro que eu não estou dizendo aqui que é fácil, tá? Mas, né, não vou ser hipócrita aqui, né? A gente sabe que é difícil, é um trabalhar de Deus, mas muitas vezes a gente diz, mas eu faço isso porque o fulano fez aquilo primeiro. Mas eu ajo assim porque o fulano fez assim. Será que nós não estamos fazendo igual Adão e Eva, né? Senhor, mas eu comi porque Eva me deu. E a Eva não, mas eu comi porque na realidade a serpente, né? E Deus não deu muita trela para a serpente, senão Satanás também ia dizer, não, mas porque eu estava lá no céu e o Senhor assim, assado, entendeu? Mas sabe, nós vemos ultimamente crentes que realmente têm uma postura mediante, não estou falando uma postura mediante as coisas certas, que isso é fácil, Jesus fala isso, né? Isso você não ganha nada, né? Mas uma postura mediante a coisas realmente difíceis nesse mundo. Não estou falando que as pessoas estão certas, não estou falando que o policial que matou esqueci o nome dele, o cara lá, ele está correto, não é isso. Mas a postura, sabe, de eu realmente falar, não, tem que morrer, não tem que bater mesmo, não tem que fazer... Ou de repente, sabe, como nós vimos nesse caso aí, de pessoas que destruíram diversas lojas dos centros lá, mas peraí, como assim? Mas porque o fulano morreu, mas peraí, será que isso vai trazer o fulano de volta? Será que isso realmente vai trazer alguma coisa boa que vai impedir que novos casos assim aconteçam? Ou de fato existe uma revolta dentro das pessoas, só que como elas não podem sair destruindo tudo, quando acontece um caso desse, o fulano diz, agora é meu dia, agora eu também vou arrebentar tudo, entendeu? Eu vou descontar tudo de uma vez, toda a minha revolta que está guardada aqui dentro, agora eu vou soltar, né? Então a gente tem que ter esse cuidado. Sim, né? E isso é para quê? Para que a gente pense, né? Não estou falando que tá todo mundo errado, estou acusando, não é isso, mas eu tenho que começar a pensar, se eu realmente nasci de novo em Cristo Jesus, eu tenho essa fé desenvolvendo dentro de mim, essa glória, ela está se desenvolvendo dentro de mim, eu tenho que começar a ver algumas mudanças no meu caráter. E, gente, para mim, quantas vezes, né, sabe, você olhar para situações de pai que abusam de filhos, que mãe que matou filhos, sabe, você... sim, isso você não pode ser inerte a isso, não ter uma sensibilidade, mas não é ir lá e, sabe, colocar palavras, não tem que matar fulano, isso realmente é um sinal de que é necessário nós desenvolvemos essa glória que Deus, que Paulo fala. Até porque, amados, às vezes
nesses complexos, nessas desculpas, nós deixamos de crescer, né? Ah, por que eu não vou fazer? Ah, porque meu pai não investiu em mim, porque meu pai não deu estudo, porque eu tive que fazer escola gratuita, eu nunca consegui estudar numa escola particular, ah, porque eu era adotado, ah, porque meu pai morreu quando eu era pequeno, porque minha mãe morreu. Tudo isso é dor? É dor. Ninguém está fazendo pouco caso dessas dores. Mas, amados, tem outras pessoas que passaram pelas mesmas coisas e avançaram. A questão é como você trata isso, como o exemplo da Paula com o Billy Graham, entendeu? E isso é avivamento. Você mudar a sua forma, você trocar os seus pensamentos por aquilo que o Espírito Santo vai te ensinar, por aquilo que o Espírito Santo vai te conduzir, né? A Natiele colocou aqui, sempre procuramos culpados para os nossos erros. Sim, verdade. É verdade isso, né? Então aqui é só uma reflexão. A gente ainda vai continuar, eu vou parando por aqui, senão a gente vai tomar aí mais um tempo. Mas a gente ainda vai continuar falando, né, sobre esse desenvolver, o Cristo realmente, sabe, nascer dentro de nós. Sabe quando fala a palavra que eu tenho que me comparar a Ele, que me aproximar para eu ser parecida com Cristo? É isso que a gente vai desenvolver um pouquinho mais na aula que vem, né? Mas realmente nesse sentido de que nós precisamos atingir isso para que realmente esse avivamento, sabe, ele ocorra, né? E o que está faltando? Talvez seja isso, seja uma transformação interior agora. A transformação exterior Deus está trabalhando. Nós estamos entendendo, não entendemos tudo ainda, estamos entendendo. A fé da mulher lá Ciro-Fenícia, a gente está entendendo, né? Estamos caminhando. Não chegamos nem a 50% talvez, ainda não, mas há um desenvolver. E agora esse desenvolver de realmente nascer Cristo dentro de nós. Partimos da matriz que é Jesus Cristo agora, não mais de Adão e Eva. Amém? Então o Eric falou, até gostaria de ler de novo a frase que o Billy Graham fala aqui para a gente tá terminando. Vocês estavam tão quietinhos hoje, né? Ou eu que não consegui ver todos os comentários bastante, aqui. Sim. Perdão, gente, bastante. eu não estava, o meu celular ali não estava conseguindo ver todos os comentários, mas se a gente não responder alguma coisa, o pessoal coloca aí, tá bom? Foi mais comentários hoje, tá. foi mais opiniões, né? O povo tem participado ativamente também, né? Até colocando, se expressando naquilo que eles sentem também, né? Sim. Isso é muito legal, pessoal. E a frase, né, que ele falou foi: o sofrimento faz parte da condição humana e vem para todos nós. A chave é a forma como reagimos a ele, ou se afastando de Deus em raiva e amargura, ou se aproximando dele em confiança. Amém? Amém. Qual é a forma que nós iremos tomar? Mediante a tudo isso que tem acontecido, mediante a todas essas situações difíceis, coronavírus, sabe, política, economia, o que nós iremos fazer com tudo isso? Nos revoltarmos, né? Seja a favor, presidente, seja contra, nos revoltarmos com as pessoas que são contra o meu pensamento, ou amá-las para que haja uma transformação na vida delas? Eu preciso aprender a amar as pessoas que, apesar não só apenas de não concordar com aquilo que eu penso, mas às vezes você está vendo e fala assim, gente, isso daí é de Satanás, esse negócio aí, mas eu tenho que amar a pessoa, né? Tenho que aprender a amar a pessoa, e é um aprendizado isso, é um desenvolver realmente dessa glória que Paulo fala. Eu preciso aprender isso, a desenvolver esse amor, a amar realmente as pessoas, independente do que elas estão fazendo. Mas eu tenho que amar a pessoa e não o pecado que está dentro dela. O pastor Romeu tinha uma frase muito, muito legal que eu sempre uso aqui em casa. Ele fala que ele não ama o pecado, mas ele ama o pecador. São coisas bem diferentes. E acredito que esse novo avivamento, ele vem com essa cara de realmente termos cristãos transformados, sabe? Nascidos realmente do Espírito Santo. Amém. Amém, gente? Amém, amados. Muito legal ver todo mundo aí. É sempre bom contar com a presença de vocês. Queremos desafiá-los no seguinte sentido: se você puder, se você tiver aí, por exemplo, pastor, há um tema que a gente gostaria de ouvir, que vocês conversassem, né? Nós atendemos a esse tema, avivamento, mas pode ser que vocês que têm contribuído com a presença de vocês tenham outras dúvidas também, né?
nós gostaríamos de ter acesso a isso, porque esse é o tempo de nós nos prepararmos para o avivamento. Esse é o tempo de nós esclarecermos essas dúvidas. Amém? E deixo aqui o meu abraço, que realmente Deus abençoe cada um de vocês, e obrigadão aí pela presença de todos, viu? Amém. E a tia Cleusa, acho que a gente já respondeu, mas eu vou só estar aqui colocando. Algumas pessoas fizeram algumas perguntas para a gente respondeu algumas delas mais específicas, né? A tia Cleusa colocou a semana passada, o Eric respondeu se o avivamento ia tomar conta de toda a carne, né? E se todos iremos sentir esse avivamento, né? Seria essa onda nova de avivamento que eu creio que Deus tem nos dado. O Eric respondeu falando que sim, né? Sim. Porém, é para todos, porém talvez nem todos vejam, né? Nem todos vão permitir, né? Sim. Deus quer derramar em todos, mas nem todos vão permitir. Mas todos vão ver. O Felipe, ele colocou assim, ó, houve outros avivamentos, né? Porque acabaram, né? E qual a diferença deles para o do Brasil? Houve outros avivamentos, sim, a gente está conversando ainda sobre isso, né? Vimos alguns porque acabaram, acredito, como o Eric falou, é muito parecido com a glória de Moisés, né? Talvez se ele ficasse com a glória eternamente, ele não ficaria subindo ao monte, né? Mas daí quando ele se lembrava que a glória pagava, ele se lembrava da necessidade de subir ao monte. Sim. Né? Tem gente que começa a crescer espiritualmente e vai que nem um avião, voa bem alto. Só que quando chega bem alto, às vezes passa aquele sentimento, puxa, cheguei num lugar onde ninguém chegou. Tá uma bênção, nossa, porque Deus fala comigo, porque eu sou a pérola de Jesus, eu sou a pedra preciosa de Jesus. Sabe o que Deus faz? Ele dá uma desvanecida. E daí a hora que a pessoa olha no espelho e fala, opa, sou humano, opa, não, o brilho não é meu, o brilho é de Jesus, e por isso ele está se apagando, vou correr para o monte de novo. E daí ele corre de novo, né? Daí a importância de um avivamento vir, às vezes um tempo de paz, um tempo de tranquilidade e um novo avivamento, porque as pessoas precisam buscar, as pessoas precisam entender que tudo isso só é dado através de uma vida íntima com Deus, né? É quando o profeta fala, né, para Davi, né, pastor, lembra de onde você saiu? Sim. Você saiu de trás das malhadas. A gente sempre precisa estar se lembrando de onde a gente saiu, né? Que senão realmente, apesar, sabe, quando eu comecei a entender esse negócio de nascer em Cristo, isso não deveria mais fazer parte de mim, mas ainda faz. E a gente vê isso em todos, amados. Não imagine que isso não pode acontecer com a gente. Se até Moisés tinha que passar por esse processo, né? Exatamente. A gente vê que nós também. Amém, gente? Amém. Muito bom, todo mundo aí, legal. Semana que vem a gente vai estar aqui ainda, tá? Tem um processo na igreja, né? Que o pastor está voltando os cultos, mas ele conversou comigo, eu optei para a gente continuar indo online por mais um tempo, para a gente ver como que as coisas vão ocorrer. Amados, isso é importante o que a Paula está falando, só para finalizar o que nós estamos dizendo. Os trabalhos de domingo de manhã, escola bíblica dominical às 9 horas e o discipulado que nós estamos fazendo continuam online. Por quê, pastor? Porque apesar de haver uma liberação, essa liberação é parcial. Por exemplo, nós não vamos poder ter pessoas com mais de 60 anos nos cultos lá presenciais. Nós não vamos poder ter crianças nos cultos presenciais. As pessoas vão ter que usar máscara a uma distância de 2 metros. Então, existe uma série de limitações que talvez tirasse muitas pessoas dos ensinos. Então, nós conversamos com o pastor e o pastor falou, legal, vamos continuar no online. Então, pelo menos os ensinos, para que independente se a pessoa tem 60 ou 12 anos ou 10 anos, quer assistir, quer participar, está morando longe, tem criança pequena, não quer correr risco, tranquilo, vai assistir online como a gente tem continuado. Então continua nos dando essa força, amados. Sim, a Aline colocou assim, né? Como assim tem que ficar online para sempre? Quem sabe? Quem sabe, não, né? Sim, é verdade. Essa é a nossa proposta. São uma das coisas que a gente tem realmente pensado, né? Sobre continuar fazendo online, né? Para que mais pessoas sejam atingidas, né? E aí a gente vai caminhando. Até a semana que vem está online ainda, né? Aí a gente vai caminhando. Mas eu creio que Deus vai permitir que a gente mantenha-se online, né, Paula? Sim. Seja de uma forma ou de outra, Ele vai permitir isso. É algo que está no nosso coração, né? Na vontade realmente de continuar online, para que a gente continue
alcançando até mais vidas, às vezes, que não podem ir, mesmo quando, independente da epidemia ou não, né? E é bacana esse retorno, porque você vê, a Natiele, ela está falando aqui, né? Que mesmo que um determinado dia ela não consiga acessar aquele horário, às vezes surgiu um imprevisto, surgiu um porém, essas aulas estão ficando lá, né? Então, a pessoa que tem aquela vontade, aquela gana, né, de estudar, de se dedicar, ela fala, por que não ir assistir? Mesmo aqueles que assistiram, puxa, eu quero rever um detalhe, eu quero rever uma frase. Poxa, você tem acesso logo depois que termina a todo o trabalho, você pode pausar, você pode reprisar e assistir quantas vezes você quiser. Sim, né? Que realmente, né, nós consigamos crescer nesse entendimento. Obrigada, Dona Maristela. Dona Maristela colocou que bom que temos vocês. Muito obrigada. Que bom que temos obrigado. Nós que agradecemos também. Vocês, amados, sim, que têm perseverado conosco. Sim, viu? A Nath também com certeza farão, né, parte desse avivamento, não só passivamente, mas ativamente. Exatamente. E que Deus realmente nos... A Nath colocou, glória a Deus pela vida de vocês. Obrigada, Nath. Né? Deus abençoe grandemente sua vida também, né? E que realmente nós consigamos entender o que Deus tem e consigamos fazer parte desse avivamento que Deus tem falado, que sim, será sobre a vida do Brasil. Eu vi só para terminar, gente, já está tarde, eu vi influenciada pela Antônia, né, que gosta muito do Batia, né, eu comecei a ouvir umas pregações dele, né, e foi postado uma pregação do ano 2000, e que ele falava sobre algo que Deus tinha falado com outros pregadores dos Estados Unidos sobre o Brasil, né, e ele realmente acredita nesse avivamento que virá sobre o Brasil. Amém. Como uma terra realmente de mandar missionários, né, para todo mundo. A gente crê nisso que os Amém. Profetas falaram, né. E eu lembrei que quando eu fiz Jocum foi no ano 2009, 2000, não lembro direito, mas foi depois do ano 2000 e falava sobre esse avivamento, sobre o Brasil, né, sobre esse derramar realmente do Espírito Santo de uma forma diferente aqui. Amém? Amém. Vamos continuar, vamos fazer parte dessa história. E amados, só para concluir, mesmo os cultos que estiverem presenciais, como nós temos uma limitação de 70 a 80 pessoas por culto, se você não estiver de repente nessa lista, ou se você não for no culto, não deixe de assistir o online, tá? Nas terças, sejam nas quintas, nos domingos de manhã, ou mesmo nos cultos que estiverem sendo realizados pessoalmente lá, como no sábado, né? O do grupo de jovens com o Projeto Chama, como nas terças-feiras. Ah, mas pastor, eu não estou na lista que vai no presencial. Mas não deixe, vai continuar tendo um online, entende? Eles não vão cortar o online. O online vai existir para atender aqueles que não vão poder estar ali, tá bom? Então, dá essa força para a gente em todos esses dias e também com relação aos estudos de domingo de manhã e de quinta à noite, tá bom? Um grande abraço. Amém, gente. Um abraço. Deus abençoe a todos, pastor. E que o Espírito Santo esteja sobre a vida de cada um de vocês. Amém. Que Ele guie a mente de vocês, o coração de vocês. Estenda a estaca da vida de cada um. Mantenha-os firmes. E que Ele derrame a sua glória, a bênção e a autoridade que cada um precisa, para que nesse novo tempo Deus opere maravilhas sobre vocês. Um grande abraço. Fiquem com Deus e que Deus abençoe. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Até semana que vem, pessoal. Até semana que Tchau, vem, pessoal. Aline, Abração. Fiquem com Deus. Beijo.